Você sabia que as experiências que nós temos com Deus, elas nos sustentam para os dias difíceis? Sabe aquele dia que parece que tá ruim mesmo, para não dizer outra coisa? Sabe quando tu tá precisando de uma provisão, tu tá passando por uma enfermidade, por um problema de saúde, por um luto? São as experiências que nós temos com Deus que sustentam a nossa fé. São elas que fazem a gente permanecer e ter convicção de quem Ele é, apesar das circunstâncias. E eu gostaria de compartilhar contigo hoje um pequeno testemunho. Um pequeno testemunho eu digo assim, porque eu vou tentar ser breve, mas é algo grandioso que eu vivi com o Senhor. E eu pedi para Ele autorização para estar compartilhando isso com vocês, porque eu sei que se você se permitir esse testemunho que eu vou te contar hoje sobre um abraço que eu pedi durante 2 anos para Deus, Ele vai edificar a sua vida. Então já pega aí a tua água, o teu chá, né, ou o teu café e venha ser edificada com esse testemunho. Eu vou pegar meio que o meu café, mulher, para eu tomar um gole antes que ele esfrie. Inclusive, ele tá sem açúcar, porque eu tô fazendo um jejum com Deus, né? Então, não é bom botar o açúcar porque quebra o jejum, viu? E é o primeiro jejum que eu faço, confesso. E eu tô no 4º dia de jejum. Quarto dia. Quando eu falo experiência com Deus, eu não tô falando de um arrepio, de uma emoção. Eu tô falando de algo que acontece, que gera uma convicção surreal. Você pode estar passando pela situação que for, mas você sabe que Ele é real. Podem estar falando um monte, ou muriçoca abençoada, notícias, né, saindo por aí, enfim, mas tu sabe quem Ele é, tu sabe que Ele é real e que Ele tá no controle das coisas e Ele vai fazer coisas boas para você, né? Essa experiência, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Aconteceu ali por volta de 2018, antes de 2018. Eu era praticamente uma nova convertida, né? Assim, eu tinha me batizado, fiz um encontro com Deus, que foi muito bom. Gente, eu tô olhando assim pro lado, é porque eu tô vendo aqui na babá eletrônica o meu bebê, tá bom? Eu fiz um encontro com Deus e eu queria ter uma experiência com Ele. Eu me emocionava nos louvores, eu sentia a presença dEle. As pregações falavam diretamente ao meu coração aquilo que eu estava vivendo. Mas eu queria sentir Ele de uma forma diferente. Eu precisava. Porque eu precisava daquilo? Porque eu estava passando por várias situações muito difíceis onde eu morava. Não era diretamente comigo, mas me afetava. Algumas sim, era diretamente. E sabe quando tu tá clamando por socorro? Senhor, me socorre, me ajuda. Eu quero ir embora. Eu não sei o que tá acontecendo. Mostra que tu é real na minha vida. Mostra que tu tá aqui. Mostra, Pai. Deixa eu pegar aqui o café. Mostra, Pai, que o Senhor tá me ouvindo. Eu quero sentir a tua presença de uma forma única. E era isso que eu pedia. Gente, eu pedia isso clamando, chorando, me rasgando nas madrugadas, conversando com Ele. E era todos os dias, não era uma vez. Eu não pedia uma vez, eu não pedia uma durante o dia, eu pedia várias vezes ao dia. Aonde eu estava, eu pedia, Pai, me dá um abraço. Eu quero um abraço. Eu quero sentir o teu abraço. E conversando com Ele, enfim, coisas que só eu e Ele sabia, eu não tinha compartilhado com ninguém, nem com amigo, nem com líder, né? Porque eu estava sendo liderada no tempo por uma moça. E eu não contava aquilo que eu passava, eu não me sentia aberta para aquilo, sabe? Então eu não compartilhava. E eu via os pastores ministrando com tanta convicção, com tanto brilho nos olhos, com tanta certeza, que eu queria sentir aquilo. E houve um dia em que eu estava no culto, era um dia de sábado, um culto jovens. Eu era jovem, viu?
E era um culto, sábado, terminou bem tarde, inclusive umas 9 e pouco. Eu tava com um grupo de amigos e uma pessoa falou assim: Étila, eu vou ali na casa de uma pastora que eu tô precisando conversar com ela, cantar uns hinos da harpa. Isso era 9 e pouco da noite. Aí eu querendo ir, eu tava querendo muito ir. Eu tava assim com aquela, sabe o primeiro amor que você sente por Deus? Não sei se você já sentiu isso. Que aonde tem palavra, aonde tem canção, aonde tem... A gente tá indo porque a gente quer sentir, a gente quer conhecer, a gente quer estar no movimento. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, vamos ali na casa de uma pastora. Ela, tá bom, pode ir. E eu fui. A gente chegou lá na casa dessa pastora, ela não tava lá. Ela foi pro monte orar. Falaram pra gente quando a gente chegou lá. Não era nem na casa dela, gente, perdão. Foi numa igreja que era próxima à casa dela. Se eu não me engano, tá? Dei um ponto aí pra memória dessa mãe, que não tá muito boa esse tempo. E ela não tava, ela foi pro monte orar com umas irmãs. Então a gente foi pra esse monte, né? Que inclusive, nossa, ele é surreal, aquele lugar. Aí a gente foi. Chegando lá, tava terminando a oração, mas a gente foi lá pro meio, sabe? Pra roda que tava lá, várias senhoras, e ela sentou lá, e a pastora olhou assim pra ela, né? Acenou com a cabeça, e a gente sentou e levantou pra orar. E eu fechei o olho, eu falei, Pai, eu preciso do teu abraço. E aquela mulher olhou pra mim, no fundo do meu olho. Quando ela olhou, eu não sei como é que você chama isso, né? Isso que eu vou falar pra vocês. Mas quando ela me olhou, eu senti a presença de Deus tão forte que eu comecei a me tremer por dentro. E ela disse assim, começou a falar coisas que só eu falava pra ele no meu secreto. Só eu e ele sabia do que estava acontecendo. E ela foi falando. E eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, porque eu sabia que era Deus falando através daquela mulher, daquela senhora. Eu sabia que era Ele, eu tinha convicção. E eu chorei tanto. E ela se aproximou mais de mim, olhou para mim, pegou nas minhas mãos. Nessa hora eu peguei a Bíblia e ela passou para minha amiga. Ela pegou nas minhas mãos e falou assim, calma aí. E falou assim, hoje eu vou te dar o abraço que você tanto me pedia. Ai, eu não vi mais nada. Eu abracei essa mulher tão forte, como se eu estivesse abraçando Deus, porque eu senti o aconchego dele. Hoje eu vou te dar o abraço que tanto você me pedia. Me diz aí se não era Deus, se não era o Espírito Santo. Então, a minha oração ela foi atendida depois de 2 anos. E aquele encontro, mulher, mudou a minha vida. Eu saí de lá diferente. Você pode pensar, é algo simples. Não é algo simples. Porque só eu sei o que eu estava passando. E só eu sei a importância que aquele abraço tinha para mim. Então Deus se mostrou real na minha vida. E por muito tempo eu guardei esse testemunho porque falavam que não era bom contar as coisas, que nem quando a gente está jejuando. Falavam muito que não era bom contar que estava jejuando, né? Mas como é que as pessoas vão saber sobre os testemunhos, sobre a presença de Deus, sobre o jejum, por exemplo, se nós não abrirmos a nossa boca e testemunharmos daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida? Como é que as pessoas vão ser edificadas? O Senhor mesmo diz na palavra dele, né? Que nós somos testemunhas dele, que nós devemos testemunhar. E eu contei isso para
um pequeno grupo somente uma vez. E não tem muito tempo, tá? Foi esse ano, se eu não me engano. E foi quando o Senhor falou assim, compartilha sobre aquele abraço. E hoje, claro que eu continuo pedindo um abraço, mas ele já se manifestou de outras formas. E eu tenho muito a compartilhar ainda com vocês. E aquilo que eu vivi com ele durante aquele ano me sustentou até no luto que eu jamais pensava que iria passar, que foi o luto do meu primeiro filho. Esse abraço me sustentou diante dos diagnósticos que eu tive. Aquele abraço me sustentou porque eu sabia que Deus é real. As experiências, elas são para isso. E a igreja é importante, tá em comunidade, né? Foi através de estar unida ali que eu fui levada a esse encontro, como eu falei no começo para vocês. Tá no meio é importante, mas se você não tiver uma experiência com ele, quando vir os dias difíceis, vai ser difícil. Eu vejo que tem muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que passaram por coisas assim que, sabe, só a graça de Deus, e infelizmente algumas não que desistiram, mas estão em um lugar muito escuro por conta de que estão no meio, mas não tiveram a experiência, esse toque, esse sentir. Então a gente precisa disso, buscar isso, porque é tão bom sentir a presença de Deus. Nossa, é tão bom. Esteja ali com seus amigos em Cristo, congregando, esteja no movimento, mas busque a experiência, busque os encontros, porque é isso que vai sustentar. Porque na hora do vamos ver, né, como diz no popular, é a experiência que vai te sustentar. Diante do meu luto, foi a graça de Deus que me sustentou. Diante do diagnóstico, foi a graça de Deus que me sustentou, entende? Não quer dizer que eu não fiquei mal com os diagnósticos, que eu não sinta a dor do luto materno ainda. Eu sinto e sinto muito. Eu não entendo tudo o que acontece. Tem coisas que eu não vou entender, que você não vai entender. Então eu queria te encorajar a não desistir na primeira oração, a não desistir na segunda. Eu não sei que toque de Deus, do Espírito Santo, tu tá pedindo, tu tá precisando, mas não desista, porque vai acontecer, continue buscando, continue clamando, continue pedindo por essa experiência, por esse toque do Espírito Santo que tu precisa para saber que ele é real na sua vida. Eu espero muito que esse testemunho tenha edificado o seu dia. E eu queria muito saber se você já viveu alguma experiência com ele. Eu gostaria muito que você comentasse aqui abaixo do vídeo para eu estar lendo o teu testemunho, porque eu quero e eu preciso ser edificada também. E eu sei que você tem algo a compartilhar. E uma dica, quase que eu ia me esquecendo. Obrigado, Pai, por ter me lembrado. Anote as experiências que você tiver com o Pai, porque a nossa memória, ela não é 100%, né? Então, anote tudo, tá? Escreva, papelzinho, viu? Não bota no celular, não. Que é pra tu abrir, olhar, ler e lembrar quando tu estiver passando por algo difícil, sabe? Pra tu lembrar daquele dia, tá bom? E é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tenha um excelente dia e que a graça do Espírito Santo te alcance.